Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Essa palestra vai ser muito boa. A gente está trazendo aqui para o palco várias pessoas que vão falar, vocês ouviram já o Rodolfo falando, né, sobre a importância da gente cuidar dos nossos mares, cuidar dos rios, dos mares, que, na verdade, hoje, eles são um dos principais focos de mercúrio, de pesca predatória. Então, a gente trouxe mais uma dupla bacanérrima para falar sobre isso aqui. Um deles é um chefe que é um talento, que é um jovem chefe que acabou virando um cara midiático, né? Porque ele foi vencedor do... Como chama, Joana, o programa que ele foi vencedor? Eu esqueci. É isso aí, Mestre do Sabor, com o Claude e tudo mais. E ele se mostrou, desde então, um cara realmente muito preocupado, muito consciente da importância dele dentro de toda uma cadeia produtiva. O Dário Costa é um cara que trabalha muito com peixes, né? Ele tem 3 restaurantes, 2 em Santos, que é o Parê, o Madê, Paru e a Churrascada do Mar. Então, eu conversando com ele, falei, olha, eu acho que você tem uma função, uma missão aí, que é a de fazer com que os peixes sejam vistos e usados da maneira correta. Aí, conversando, ele falou, olha, eu vou falar assim, mas eu vou chamar uma pessoa que é a especialista de pesca sustentável, que é a Cíntia Miage. Ela é a idealizadora da Aliança Brasileira pela Pesca Sustentável. E eu queria chamar os dois aqui para o palco agora, Dário Costa e Cíntia Miage. Uma salva de palmas para essa dupla que se uniu aqui para falar sobre como usar peixes sempre, mas de maneira que não destrua os nossos mares, que não acabe nem com a alegria de comer peixe, nem com mares e rios. Com vocês, essa dupla. Primeiro, Dário. Muito obrigado. Primeiramente, vocês não fazem ideia do quanto é representativo para mim estar aqui hoje. Eu sempre sentei aí. O Mesa Tendência sempre foi um inspirador para mim de tudo de muita coisa que eu fiz, principalmente quando eu comecei a atuar aqui no Brasil. E para mim foi muito tudo que eu vi aqui, sempre foi muito inspirador. E é muito legal, muito maluco ver o que uma pia de louça virou. E, enfim, as coisas ainda continuam mudando e a gente sente cada vez mais uma importância de trazer informação, de conversar, discutir e sempre inspirar de alguma maneira. E quando eu fui convidado para fazer o Mesa Tendências, eu fiquei muito preocupado em trazer uma informação correta e que tivesse algum sentido no final das contas. E aí eu comecei a juntar um monte de informação, comecei a fazer slide, ficar preocupado em falar alguma coisa que fizesse realmente sentido. E aí, quando a gente terminou, basicamente foi ontem, foi muito em cima da hora, eu esqueci um pouco do que era o nosso propósito aqui, que é a Cozinha do Abraço. E falar... E ter esse link. Eu falei, caramba, não tem tanta informação, mas e essa questão afetiva? E a Cozinha do Abraço? E a Cintia, agora há pouco, ainda falou para mim, cara, por que você está tão preocupado com isso? É sua vida, é tudo que você sempre fez, então você não tem que se preocupar com isso. E aí eu volto um pouquinho para onde a gente começou. As pessoas me perguntam muito, cara, como é que surgiu essa sua aproximação com peixes e frutos do mar? Como é que isso aconteceu e tudo mais? E é talvez um pouco diferente do que todo mundo imagina. Acho que até eu ter, uns 12 anos de idade, assim, um pouco menos, uns 10 anos de idade, eu tinha aversão à praia. Eu não queria ir para a praia de jeito nenhum. Mas foi porque, basicamente, eu meio que cresci nisso, né? Minha mãe é costureira, meu pai que ele não está mais aqui, ele era mergulhador profissional. Não é mergulhador de ver peixinho bonitinho, ele era mergulhador, tipo pedreiro, que fazia a obra, limpava casco, fazia dragagem, etc. E na minha casa, naquela época que todo mundo fumava ainda,
cinzeiro era casca de ostra, as decorações eram cabeças de corais, peixes empalhados. E como meu pai vivia muito no mar, a gente quase que todo dia só comia peixe e marisco. Principalmente quando não tinha peixe, a gente comia marisco pra caramba. Aquele barulho do marisco mexendo na panela das conchas, se debatendo, lembra da minha casa. E acho que talvez por eu ter isso tão enraizado, cara, de eu crescer nisso, eu fiquei um pouco... Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu não queria saber de praia. Eu vivia mais na rua andando de skate com meus amigos e tal. Quando eu fui entre os 10 e 11 anos de idade, eu comecei a voltar para a praia com todos meus amigos que surfavam ali e tal, e eu já tinha uma aproximação, aí eu meio que voltei para isso. Quando eu tinha 18, quando eu fiz 18 anos, meu pai faleceu, lá na minha cidade natal, em Santos. E eu não era cozinheiro até então, e aí eu fiquei meio pirado de estar naquele lugar, eu não tinha meu pai, que era, cara, um herói assim para mim, que ele surfava também e tudo mais. E aí eu acabei fazendo um trabalho com moda, nada a ver. E o cachê que eu peguei todo e fui morar na Nova Zelândia, porque eu queria basicamente viajar para pegar onda e viajar. E aí na primeira semana morando na Nova Zelândia, eu comecei lavando louça num restaurante. O mesmo restaurante que eu comecei lavando louça, eu acabei virando cozinheiro do restaurante, aí minha vida não parou até então. Não saí desse rumo até então. Eu nunca fui até um determinado ponto, eu nunca fui um cozinheiro, eu posso dizer, apaixonado pela minha profissão. Eu sempre fui um cara que sabia trabalhar com aquilo, que era relativamente rápido, não tinha tanta dor nas costas igual tem hoje em dia, e aguentava bastante tempo em pé na cozinha, então eu conseguia viajar para um monte de lugar para trabalhar e conhecer os lugares que eu sempre quis conhecer. Comecei a estudar, fiz faculdade, eu já trabalhava na cozinha antes disso, e depois de um certo tempo, depois de rodar tanto, eu comecei a me sentir um pouco, como eu posso dizer, pobre de informação. Eu só era, cara, basicamente um peão, que trabalhava muito e não sabia basicamente nada. Eu sabia tocar um serviço e mais nada. Eu resolvi ir para o velho mundo, foi quando eu fui para a Itália e comecei, fui trabalhar em restaurantes renomados, trabalhei em um restaurante que chamava Vescovado, que na época a gente conquistou 2 estrelas Michelin e foi, assim, mudou a minha cabeça. Nesse restaurante, a gente basicamente recebia peixes e frutos do mar no deck do restaurante. E até então, eu nunca tinha limpado tanto peixe na minha vida igual limpei nesse restaurante. As escamas que tem aqui no braço é porque meu braço ele realmente vivia cheio de escama. Escama, quando pega, ela gruda, você toma banho e não sai. Isso me lembra muito o Vescovado, me lembra muito esse lugar. E eu fiquei muito, assim, de cara com os peixes que se trabalhavam lá, especificamente. Lá, especificamente naquela área da Ligúria, a gente via cavalinha, trilha, tamboril, sororoca, betara, vários peixes que aqui não tem absolutamente valor algum, não tem valor algum, e lá eles eram colocados num pedestal, assim, inclusive, trilha, eu tive recentemente lá e fiquei assustado com o valor da trilha, custa 32 euros o quilo. E aqui a trilha, ela é maltratada, amassada pra caramba. E aí o lance para mim em relação a esses peixes, a esses produtos, foi uma familiarização. Quando eu cheguei e comecei a ver aqueles produtos, eu falei, caramba, é basicamente o que a gente tem lá. Ninguém quer saber. E aqui eles são colocados tipo, lá no alto, assim. Nunca, de hipótese alguma, eu vi o salmão em nenhum dos restaurantes que eu passei por lá. Peixe de criação, raramente. Acho que a única coisa que tinha fora da província lá eram ostras
nível do restaurante, eles faziam questão de comprar osas de arcachon para levar para o restaurante, pelo nível do restaurante em si. E foi aí que veio o meu insight, assim, dessa aproximação, dessa naturalidade que a gente tinha com aquela aproximação que a gente tinha dos produtos, e o quanto isso era familiar para mim, o quanto isso tudo fazia sentido. E depois de um tempo por lá, eu voltei para o Brasil por questões familiares, problemas de saúde de uma pessoa da minha família que era muito próximo, e eu fiquei com medo de estar longe e essa pessoa e perder essa pessoa. Acabei voltando e fui trabalhar em um restaurante lá em Santos. E como eu tinha esse lance de conhecer esses produtos e conhecer de perto, eu sempre tive muita aproximação com tanto o pessoal da pesca industrial quanto da pesca artesanal, que são amigos próximos e são até hoje. Eu falei, cara, vou revolucionar o negócio, vou comprar esses peixes, que são absurdamente baratos, não preciso de nada. E um dono de restaurante vai amar isso, absurdamente rentável, o CMV vai lá para baixo, vai ser super rentável para o restaurante. E aí foi nosso primeiro banho, foi o meu primeiro banho de água fria, eu costumo dizer assim. Eu lembro que eu ia buscar peixe nessa descarga, para eu conseguir esse produto, que era um produto que a gente muitas vezes chamavam de mistura, que era um peixe que não era um peixe selecionável. Eu tinha que ir lá pessoalmente, eu já busquei de bicicleta, já busquei de carro emprestado. O Ricardo, que é o dono da frota de barcos, até hoje ele lembra isso. Que por a gente ter amigos em comum, o Márcio Okumura, que é um cozinheiro também muito conhecido lá em Santos, Sushi Man, etc. Me apresentou ele e ele me abriu as portas e ele me deixou ter acesso a isso. E aí eu via todos esses peixes, todos aqueles produtos que eu via lá na Itália, obviamente que sem valor nenhum, tudo amassado, em caixa, de uma maneira totalmente diferente do que a gente via lá, eles ali esquecidos. Eu falei, cara, vou revolucionar, vou colocar um restaurante vai amar e tudo isso, e comecei a comprar esses peixes. E aí sofri diversas resistências. Sofri resistência, primeiro, do nosso time, que se sentia muito mal em relação a ter que limpar o peixe, ter que trabalhar aquele peixe, ter que realmente ter um trabalho, porque não é uma matéria simples, é uma matéria-prima simples. E fugia daquela rotina de chegar um filezinho limpo e tudo mais. E a pior de todas foi os comensais, eles não conheciam o nome do peixe, sabiam o que era. E aí foi o nosso primeiro banho de água fria de verdade. Assim, eu lembro os peixes não saíam, ninguém queria provar, perguntavam o nome do peixe, todo mundo queria saber na época do linguado, que era pangaços, né? Cintia não me deixa mentir, que era um bloco, sem brincadeira, já um bloco quase do tamanho dessa tela aqui de peixe congelado, que a gente descongelava, o peixe tinha gosto de ovo, tinha gosto de tudo, menos de peixe. E ninguém queria saber dos peixes que a gente estava usando ali e tudo mais. Eu lembro que não saía. As pessoas não queriam comer aquilo num nível que eu nem limpava os peixes, eu só tirava a barriga dos peixes, deixava eles ali prontinhos, e quando alguém pedia, eu limpava na hora. E eu lembro que eu queria mostrar para o cliente o peixe, e eu levava ele até o salão, pensando assim, caramba, o cliente vai adorar saber que ele está comendo um peixe mesmo. Todo mundo fazendo uma cara de nojo, assim, nossa, eu comi esse bicho e tudo mais. E aí foi quando a gente, assim, propôs eu comecei a perceber que a gente tinha que aproximar o comensal, né, do produto. Não só o comensal, como o cozinheiro, como o dono do restaurante. E aí eu comecei a perceber que, cara, a gente vivia uma cadeia que alimentava tanta gente, que tinha uma possibilidade tão grande de fazer tantas coisas legais, e ninguém chegava nem perto de saber. E eram produtos basicamente que estavam ali. Cara, porquinho, galo, eram todos peixes que vira e mexe, você está andando nas praias no Guarujá, em Santos,
Às vezes, por N situações, você vê o peixe na areia, morto, e era um negócio totalmente desvalorizado, que as pessoas não reconheciam isso como comida. Depois de bastante tempo, entendendo tudo como funcionava e como a gente poderia mudar isso, apesar do banho de água fria, eu não desisti, cara, daquilo. Eu comecei a tentar fazer com que tudo virasse comercial. E aí foi quando eu comecei a me aproximar do produto, comecei a testar, entender que tinham peixes que tinham sabores mais fortes e peixes que tinham sabores mais delicados. E isso estava também dentro daqueles peixes que a gente tinha ali na região. E aí eu todo mundo que trabalha com cozinha sabe disso, ou deveria saber, e eu proponho que saibam, que existem 2 tipos de consumidores de peixes. Basicamente, a pessoa que gosta de sabor de peixe mais acentuado e a pessoa que não gosta de sabor de peixe. E, galera, tá tudo bem, tem gente que gosta de carne de cordeiro e tem gente que gosta de carne de frango. E a gente não consegue ter essa separação com o peixe. A gente pensa que o peixe tem que ser, de maneira geral, de maneira macro, a gente pensa que o peixe tem que ter todo o mesmo sabor. E com o tempo eu conheci cada vez mais, fui conhecendo meu cliente, conhecendo o produto e eu percebi essa divisão, né? Tem pessoas que gostam de sabor de peixe, principalmente os orientais gostam muito de sabor de peixe. E a galera que não gosta tanto, que prefere um sabor mais delicado, que também é maneiro pra caramba, você consegue agregar bastante coisa. E aí a gente consegue separar, né, peixes com sabores mais acentuados e menos acentuados, no caso do robalo, namorado, linguado, dourado, que tem menos sabor de peixe. E peixes com sabores mais fortes, como a sororoca, a cavalinha, o carapau e a tainha. Dentro disso, galera, eu estou citando aí peixes que, se eu conseguisse tirar os 3 primeiros ali, o robalo, namorado e linguado, são todos peixes que ainda tem um pouquinho mais de resistência. O dourado é um pouco menos, mas é justamente sempre por conta desse lance dos sabores, das pessoas não terem essa aproximação com os ingredientes. E aí eu comecei testando, fazendo de diversas maneiras, cozinhando eles de diversas maneiras. Eu falei, cara, como eu posso deixar isso comercial? Eu não posso deixar de girar essa cadeia. E aí foi de onde veio o Paru e o açougue do mar. Primeiramente, falando do açougue do mar, o açougue do mar foi uma ideia. Basicamente, o nome de açougue vem porque a gente mantém os peixes, até determinado ponto, a gente não mantém os peixes mais no gelo, para justamente perder a umidade, para ele ganhar uma textura mais firme e desacelerar o estado de decomposição. O Rodolfo, que deu a palestra um pouco antes, foi um dos grandes amigos, inspiradores, que me ajudou com muita informação, que me embasou com muita coisa. E aí o açougue do mar, ele tem essa pegada de entregar na casa do cliente um produto manipulado, temperado, embalado. A gente tem essa missão de democratizar o consumo de peixes e frutos do mar na sua rotina, no seu dia a dia e tudo mais. E, posteriormente, o Paru, ele veio como uma saída, cara. E hoje eu consigo provar aqui para vocês que a gente tem uma barraquinha ali fora do Paru, que a gente consegue usar qualquer tipo de peixe de uma maneira absurdamente comercial. Quando eu falo absurdamente comercial, cara, a gente tem um sanduíche aí que a gente brinca, fala que é Macfish, de betara. Cara, que betara eu já cheguei a ver na descarga, dependendo da força. Quando a gente fala força, é a quantidade que vem na descarga. Já cheguei a ver ela R$3 o quilo. A gente fez um Macfish de betara, que bomba. E não é que a gente fez hoje, a gente fez ontem. Não, a gente faz quando tem. Quando tiver a betara, a gente vai fazer. Quando tiver qualquer outro peixe, a gente faz. E hoje a gente tem uma barraquinha ali fora. Depois, se vocês quiserem provar, vocês podem ir lá provar. E o Paru, ele veio com essa pegada de fazer uma comida informal, descomplicada, principalmente comercial, e fazendo com que as pessoas nem perguntem o nome do peixe, porque as pessoas não perguntam. Tá? Quando eles veem um sanduíche de peixe, raramente alguém pergunta o nome do peixe. Agora, se você oferece um peixe grelhado, a primeira coisa que eles vão te perguntar é: que peixe que você está servindo hoje? E o Paru veio nessa pegada. E hoje, cara, nós somos já 5 operações,
5 restaurantes e 2 peixarias. E aí a gente entrou por uma escala muito maior mesmo, de consumo. E a nossa obrigação, uma coisa que veio como foi idealista, ele se tornou um negócio de obrigação da gente entender a diversidade e consumir essa diversidade. E o lance que eu acho que é muito importante, e aí é quando eu falo da aproximação dos restaurantes, dos cozinheiros, de todos os profissionais que giram essa cadeia da restauração, é que a gente precisa influenciar o consumo dessa diversidade como uma regra, cara. E cabe a você, profissional de cozinha, saber o que fazer com cada produto. Testar, provar, principalmente provar, fazer de diversas maneiras para você conseguir realmente entregar aquilo de uma maneira que seja comercial. Não adianta a gente fazer de tudo para o cara comer um negócio que ele não vai gostar. Você consegue fazer ser comercial. Se eu pegar uma betária inteira e grelhar lá na brasa, todo mundo vai achar que tem um sabor de peixe muito forte. Só que se eu fizer um filezinho dela, temperar bem, um peixe com sabor forte, ela tem que ter um tempero mais, precisa de um pouco mais de tempero, jogar ela numa formatação que é uma larica, né, cara? Quem nunca quer comer um sanduichinho de peixe, cara? Todo mundo gosta de junk food, eu adoro McDonald's, todo mundo, no final das contas, acho que a maioria das pessoas gostam desse tipo de comida. E aí você pegar esse produto e colocar ele com essa roupagem, acho que faz muita... você vira uma chave e a pessoa esquece aquilo que ele está comendo. E com esse volume, com tudo isso que a gente conseguiu construir em relação ao consumo, o Paru é um restaurante que já girou 1000 pessoas em um dia, só abre no almoço lá. É muita gente comendo e muita gente nem perguntando que peixe que é. A gente começou a entrar numa escala industrial. E quando a gente entra na escala industrial, a gente trabalha com 2 pescas que são totalmente distintas e que são muito importantes para toda a nossa cadeia de trabalho. E eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nisso. E uma das pessoas que me ajudou muito, já puxou minha orelha quando eu usei o que eu não podia usar, me deu dicas, abriu minha mente em relação a isso, foi a Cíntia Miaga. Eu gostaria de chamar ela aqui. E para mim, cara, é uma honra incrível ter você aqui comigo, depois de tanta coisa, tanta conversa. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre pesca. Ainda não. Microfone da Cíntia. Está funcionando? Ah, agora sim. Boa tarde a todos. Então, como o Dário falou, eu não sou da cozinha, né? Eu vim da ciência, passei pelo laboratório, e como os caminhos todos se cruzam, um dia eu estava lá na Anima, que ainda não era Anima, mas a gente criou um guia de consumo responsável de pescado. E com os alunos, e tinha um rapaz que estudava lá, que queria abrir um restaurante de pescado, e queria saber mais. E a gente começou a buscar essa informação. E o que a gente percebe é que existe um público que demanda essa informação e muita gente trabalhando nos bastidores para fornecer essa informação. Então, eu vim aqui para falar com vocês sobre essa questão do mar à mesa, essa influência e essa revolução azul com responsabilidade. Então, a gente, quando fala de uma revolução azul, não fui eu que inventei nada disso, tá? Isso daí está documentado em vários grupos de pesquisa que a gente precisa dessa revolução azul. A Mariela falou aqui que a gente tem falado, o Rodolfo esteve aqui também no palco, vocês já me viram no vídeo do curso da Escola de Alimentos do Mar. A gente precisa cuidar muito desse recurso valioso que é o alimento azul. Embora a gente tenha alguns organismos que de fato são azuis no oceano, não é disso que a gente está falando, tá? Quando a gente fala em a expressão, que se vocês procurarem está disseminada, é Blue Foods. E isso se refere a qualquer alimento que é retirado de um ambiente aquático, pode ser um lago, um rio, para alimentação humana. E pode ser, além de peixe, muitos outros, invertebrados, vocês viram aí os siris, caranguejos, lagostas, e as algas e as plantas. Né, a gente estava brincando agora
pouco. Então, as pessoas também têm que saber que tem planta e tem alga. Todos vêm nesse contexto de alimento azul, embora possam ser vermelhas, roxas, amarelas e tudo. E o que é essa revolução azul? Do que a gente está falando quando a gente fala de uma revolução? A cozinha do abraço, desculpa, que é a proposta aqui, ela revoluciona e regenera. Essa revolução azul proposta é exatamente nesse sentido, regenerar os ambientes. Se a gente explora os pescados, e a pesca é a última atividade de caça humana, a gente está retirando do ambiente aquilo que ele nos dá, sem repor, necessariamente, quando a gente fala em pesca extrativa. A gente tem aquicultura e maricultura também. A gente precisa ter uma responsabilidade sobre esse recurso. Aí eu só listei alguns momentos, porque é o momento atual, né? A gente enfrenta as consequências de uma pandemia, uma guerra de proporções internacionais, e a gente presta mais atenção naqueles números que estão aqui no Estado de São Paulo. A primeira apresentação da secretária, Aline, mostrou para vocês os números da fome na cidade de São Paulo. No mundo todo, tem mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, desnutridas. E 3 bilhões, olha só, estou falando parece um número estratosférico, né? 3 bilhões de pessoas neste planeta dependem desse alimento azul como a principal fonte de proteína. Tá? E quando a gente pensa no planeta azul, planeta água, a gente tem que se preocupar também com as questões todas que estão no noticiário, a urgência climática, emergência climática, na verdade. E como é que esse alimento azul vai nos ajudar nesse sentido? Todos os estudos mostram que, em termos nutricionais, esse alimento retirado do ambiente aquático traz para nós os micronutrientes necessários para uma vida saudável, né? E a tal da segurança alimentar. Segurança alimentar não significa só não comer alimento estragado para não passar mal. Significa ter alimento em quantidade, qualidade e de forma acessível na sua dieta. E a gente vai ter aqui, logo em seguida, uma mesa discutindo a questão da fome. Esses alimentos podem ser aproveitados para a gente resolver vários problemas crônicos de doenças na população humana. A questão da saudabilidade. E a questão da pegada de carbono, as pessoas podem questionar, mas se vocês buscarem dados, a produção e a pesca, mesmo a pesca extrativa, por mais que a gente fale em frango, porco e até gado sustentável, eu sei que vai ter uma apresentação aqui, por mais que eles reduzam a quantidade de carbono emitido, o uso da água, o uso do solo, não se compara à produção vinda da água. A gente não gasta água doce, né, quando a gente pesca, quando a gente produz algum dentro do mar. E a emissão de gases do efeito estufa é muito menor quando comparada. Quando comparada às outras fontes de proteína. E o que eu acho mais incrível, por isso que é a cozinha do abraço, o abraço do planeta, os alimentos azuis são aqueles que carregam o maior potencial de mudança, de melhorias na cadeia. E aí, quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando só do ambiente, eu estou falando das pessoas. E a gente viu o Rodolfo falando aqui de como impacta a questão do aproveitamento e do resgate das culturas para a melhor utilização desse alimento. E aí vem o Dário complementar. A gente tem lá todo o processo artesanal do resgate da manufatura, digamos assim, dos produtos vindos dos pescados, e o Dário numa escala muito maior. Porque a gente está falando no planeta. Essa é a década da ciência. Eu tenho que ler, porque eu sempre esqueço. Eu sempre falo a década do oceano. É a década das Nações Unidas de Ciência Oceânica pelo Desenvolvimento Sustentável e a década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas. O que significa isso? Significa que puseram um prazo para a gente, 2030, a gente tem que resolver isso. A gente tem que fazer e revolucionar para que a gente trabalhe melhor esses recursos. E eu não vou voltar aqui, porque o Dário já falou da diversidade, uma diversidade enorme. Esses são, né, nomes pouco usuais. Na cozinha vocês podem usar peixe branco, peixe azul, peixe
Pode falar, Dário. Eu só queria fazer uma consideração que é importante pra caramba, que assim, vários dos nomes que a gente vê aqui, que estão na tela agora, eles são nomes que muitas vezes vocês estão comprando nas peixarias, como Pescadinha, como é que foi? São Peter e etc. São Peter, a tilápia. E tá dentro desses peixes aqui. Desculpa. Imagina. E algumas características que têm que ser levadas em conta quando a gente fala no aproveitamento dessa diversidade. Essa diversidade linda que eles têm mostrado aqui, ela tem suas características. Tem características de sua sazonalidade. Não é, eu tenho tainha no inverno, carapau no verão. Não adianta eu querer ir no restaurante e querer pedir o contrário. Eu tenho períodos de reprodução e os chamados defesos. Defesos são os períodos de proibição da pesca extrativa para proteger o período de reprodução de algumas espécies. E tamanhos mínimos e máximos. Se eu retirar do ambiente um organismo que ainda não se reproduziu, eu estou comprometendo a continuidade daquela população. E se eu retirar um muito grande, que é uma matriz muito importante para uma população, eu também causa um dano excessivo. E aí, quando a gente pensa na última parte da cozinha do abraço, na questão do pacificar, eu tenho certeza que eu vou ser criticada aqui por algumas pessoas que são meus seguidores, entre aspas, que têm ouvido a questão da sustentabilidade na proteção do pequeno produtor, do pescador artesanal. Não vou repetir, porque o Rodolfo já esteve aqui e já mostrou, eu dou aula no curso com ele, eu apoio a valorização do pescado produzido em pequena escala artesanal. Mas a gente tem que pacificar essa disputa, essa polaridade, essa criminalização excessiva da pesca industrial. Quando a gente fala em pesca industrial no Brasil, nem tem um número redondo que vai te dizer essa pesca industrial, essa pesca artesanal. A gente não tem nem na legislação muita clareza em relação a isso. E se a gente comparar a pesca industrial praticada na nossa costa com um barco industrial espanhol, a gente vai ver que são barcos 10 vezes maiores dos que operam aqui. Quando a gente assiste os documentários, né, que criminalizam essa pesca, a gente está falando numa escala muito maior do que a gente tem aqui. E no Brasil, a gente está muito voltado para o mercado interno. Então, esse trabalho de comunicação do chefe, do restaurateur, para as pessoas precisam conhecer esse pescado. E por que eu não vim defender a pesca industrial, né? Porque senão aí que eu vou ser malhada de vez. Mas eu vim dizer que tem gente fazendo direito, tem gente de boa vontade, tem gente procurando fazer o melhor. E o nosso papel, para além de fomentar a disputa, é pacificar e entender quais são os caminhos necessários para que essa pesca de grande escala leve o pescado no volume, na qualidade e na periodicidade que um restaurante como os do Dário demandam, para que ele faça essa comunicação com o público, que o público entenda e valorize esse produto, que ele passe a pedir a informação, conhecer a origem do produto, para aí ele entender como ele pode valorizar o pescado artesanal, porque é muito difícil. Na prática, é muito difícil você comprar um pescado desse que estava na areia. Você pode, um turista passa lá e comprar o peixe que acabou de descarregar na canoa. Mas o dono do restaurante não pode ir na canoa do pescador e falar, eu quero essa caixa de peixe. Pela legislação sanitária, isso não é possível. Então, tem vários aspectos que a gente ainda precisa trabalhar melhor e precisa ultrapassar. A questão da rastreabilidade, então, a gente hoje tem tecnologia suficiente para seguir o caminho do pescado quando ele é retirado da água, quem pescou, onde pescou, como pescou, se manteve a cadeia de frio ou não, como é que ele chegou no teu prato. E aí eu pulei lá a valorização do local. Por mais que a gente tenha essa disputa do artesanal e do industrial, valorizar o pescado local é bastante importante naquela questão da pegada de carbono. Imagina que o seu salmão vem de um cultivo no Chile, que ele atravessa os Andes numa carreta refrigerada, gastando óleo diesel,
para chegar no aeroporto, ser mandado para Recife, cortado, embalado em plástico e voltar para você na gôndola do supermercado. Então, todas essas questões têm que também começar a acender uma luz na cabeça do consumidor, na cabeça de cada um que lida nessa cadeia. Está piscando lá que acabou o meu tempo, mas vamos lá. Então, perda é inaceitável, né? Tratar mal o peixe, não saber trabalhar o peixe é inaceitável. A gente não pode mais. E a cadeia, o Jorge falou alguma coisa de lixo aqui. Então, é necessário que a gente saiba cuidar dele, usar adequadamente as espécies, por tamanho, por tipo. E a inovação dos produtos, nem vou falar, porque o Rodolfo já deu um show aqui. E outras questões, né, que demandam muito da arte, da gastronomia, né, que é a criatividade, o uso integral, tem vários, já vi vários trabalhos de cabo a rabo, né, usar a escama, o olho, o fígado, vários usos alternativos do pescado e a facilitação no preparo. O Dário passou rapidinho no açougue do mar, mas ele comercializa um pescado já limpo, já temperado, né, com o toque do chefe, o que facilita muito o dia a dia na cozinha do consumidor final, do dia a dia em casa. E ele aprende, porque um dos obstáculos maiores para aumentar o consumo desse tipo de produto esse desconhecimento das pessoas comuns em preparar o pescado em casa. E, por fim, a questão da resiliência, e aí eu acho que é uma coisa que é importante salientar, o Rodolfo falou bem por cima, mas quando a gente valoriza esse produto, a produção local, e a gente cria mecanismos para obter dados, para fazer gestão, para cobrar dos nossos políticos as ações necessárias para cuidar desse recurso, a gente também garante os direitos das comunidades, né? E ao fixar uma comunidade, por exemplo, como aquela senhora que estava aqui na foto da apresentação do Projeto Amar, você garante os direitos que eles gostam de chamar de maretório. Não sei se alguém já ouviu esse termo, em vez de território, é o maretório. E quando as comunidades garantem o seu direito cultural de ocupar aquela área, ela preserva aquela área. E os manguezais são hoje um dos ecossistemas que mais fixam carbono, que tem um potencial para regenerar esse planeta. Falei correndo. Então, vocês, a mensagem aqui, e aí eu pulei lá no começo, hoje o meu propósito é esse, trazer informação, falar para as pessoas, e esse público é maravilhoso, é um público que consegue repassar essa informação de várias formas, influenciadores, na cozinha, entre os seus grupos, porque a gente precisa que as pessoas se preocupem com a história do pescado. Qual é o pescado, de onde ele veio, como ele foi pescado. A informação e essa aproximação do produto são essenciais para que a gente, então, tenha uma regeneração e um abraço da cozinha e do planeta. Desculpa aí. Muito obrigado. Obrigada. Antes de encerrar, eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês, para mostrar um pouco. Fica aqui, Cíntia, não vai embora não. Antes de encerrar, eu queria passar um vídeo para vocês que mostra um pouco do nosso trabalho.
Pessoal, não quero polemizar, Cíntia, mas novamente, só falando um pouquinho, e acho que isso é muito importante entender. Quando a gente fala realmente de pesca industrial, eu concordo plenamente com você. Existem níveis. O que eu acho que ainda falta, e isso que está longe, é a gente normatizar corretamente o que é uma coisa, o que é outra, os tamanhos disso, os tempos disso, porque realmente nós temos que controlar o estoque, na verdade. E não está, e está totalmente descontrolado. Essa que é a realidade quando entra pesqueiros espanhóis ou outros, né, que entram e não tem um compromisso com nada, né? E a minha preocupação é só para não... Eu entendo, sim, que a pesca industrial bem feita tem todo sentido, mas mais sentido, me parece, é que a gente realmente consiga trabalhar o peixe como a gente está trabalhando as punks, por exemplo. Eu acho que essa relação, inclusive, isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês. Eu acho que punks, plantas não comestíveis, convencionais, foi um critério. Peixes não convencionais comestíveis, seria muito interessante a gente trabalhar isso, valorizando isso. Por quê? De fato, a gente tem que comer a biodiversidade e não um peixe só. Eu acho que essa que é a nossa colocação. Mas parabéns. Obrigada. Adorei. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Uma aula.